Olá pessoal, Lot of Porsches aqui. Hoje o vídeo é sobre as miniaturas de um dos ícones dos resto mods, que é Gunterworks. A empresa californiana é do grupo da reconhecida marca Von Steiner, que há 14 anos se tornou líder no fornecimento de produto em fibra de carbono para o ramo automobilístico. Seu nome é uma homenagem a Gunter Wendt, um engenheiro mecânico americano nascido na Alemanha, conhecido por seu trabalho no programa de voos espaciais dos Estados Unidos. A Gunterworks se especializou na reconstrução do Porsche 993, reformando e adicionando tecnologia atual, performance e refinando ainda mais o design desse icônico veículo, aliando majestosamente forma e função. Depois de muitos pedidos e muita expectativa, uma das primeiras marcas a anunciarem uma miniatura Gunter foi a Mai 64, mostrando no lançamento que seu molde de resina traria muitas peças adicionais, impressionando a todos com o realismo apresentado já no protótipo. Na pré-venda, a Mai 64 divulgou 3 opções de cores, a Chelsea Grey e a Greenwich, ambos na configuração Ducktail, e a Solar Red com a asa alta, cada modelo com 499 peças fabricadas. A Mai 64 tem uma qualidade realmente surpreendente, inclusive a maçaneta da porta detalhada e o motor visível através da grade no modelo Ducktail. Apesar de ser a mais cara entre as 3 opções que abordaremos aqui, é uma peça com excelente acabamento, embora a frente do carro não seja tão encorpada quanto o real. Mas nas primeiras versões também incomodou as rodas estarem muito para dentro da carroceria, destoando do aspecto que o carro tem. Não demorou muito para a Fuelmi apresentar também a versão dela, mas no lançamento ela foi mais comedida, trazendo apenas um 993 Ducktail em vermelho chamado por ela de Solar Red, com 1.499 peças produzidas. O carro do comparativo é o Sting com asa alta, e foi adquirido na segunda onda de lançamentos. Essa miniatura em específico teve 999 unidades produzidas. A Fuelmi sempre traz um excelente acabamento e tem muito respeito às proporções do carro. Isso é nítido quando você olha para a miniatura. Mas uma coisa que deixa ainda os colecionadores desgostosos é que pelo preço pago ela ainda não traz as maçanetas de porta detalhada como nas outras marcas. A terceira marca nesse comparativo é a Hercules, marca que surpreendeu já trazendo como seu cartão de visita 3 miniaturas Gunterworks. O Greenwich, Ducktail com 299 unidades, o Gulf de asa alta, este do comparativo, carro que foi montado para o famoso Gold Rush Rally, com 599 unidades, e uma inesperada miniatura com grafismo do icônico 917 Pink Pig, com asa alta e 599 unidades produzidas. Uma bela miniatura, com qualidade bem refinada, oferecida por um preço abaixo do que as outras fabricantes. Muitos colecionadores ficaram bem impressionados e decidiram apostar na marca que até então era desconhecida, e valeu a pena, pois apesar de ela ter um certo problema com a proporção, é uma miniatura muito bem construída e com detalhes que saltam os olhos. E essas são as 3 opções desse comparativo. Utilizei várias medidas informadas pela fabricante e publicações dos carros em outros locais. Em relação às dimensões informadas aqui, todas foram convertidas para a escala 1/64. Vale também comentar que existe um anúncio de uma 4ª opção que será fabricada pela Tarmac, mas em diecast. Nesse comparativo vamos tratar apenas de miniaturas resinadas e que já estão no mercado para não cometer injustiça. Quando se trata de miniaturas premium, a embalagem sempre é algo que muitos colecionadores acham relevante. Uma boa embalagem, além de causar boa impressão, ajuda muito na decisão de escolha, mas em contrapartida adiciona um valor extra no custo e isso é diretamente repassado a nós colecionadores. A Fuelmi mostra-se mais conservadora e simplista nesse sentido. Apesar das miniaturas serem espetaculares, ela distribui suas peças apenas com uma embalagem de papelão vazada para a visualização da miniatura e um card do carro que ela oferece. Por outro lado, é interessante. Afinal, o local onde a miniatura é exposta para venda, o colecionador pode verificar o nível da miniatura antes de adquiri-la. E caso você já tenha várias peças da marca armazenada ou expõe todas juntas, acaba mantendo um certo padrão. As outras marcas já trazem um pouco mais de requinte. Na Mai 64 isso era totalmente esperado, afinal ela é a mais cara das 3. Mas a Hercules surpreendeu mostrando que é possível fazer bonito e ainda assim custar mais barato, inclusive mais barato até do que a própria Fuelmi. Ambas as marcas possuem um case de proteção de acrílico e base, que inclusive é o nosso próximo tema.
A parte superior do case de proteção não tem diferença entre as três, mas a base é algo que chama a atenção. A Herculid mais uma vez com diferencial, trazendo uma base mais alta com aspecto de fibra de carbono e com detalhes de metal nas extremidades, onde possui a logo da Gunter Works e informa a quantidade sem que fique aparecendo na face da base, e possui apenas um belo decalque em relevo com o modelo do carro. A Fuyomi e a Mai 64 apresentam seus modelos na já conhecida base de acrílico duplo, onde a base superior é branca e a parte de baixo translúcida. As duas fabricantes também trazem a plaquetinha de metal estampando as informações do modelo. Eu particularmente gostei muito da base da Herculid, embora muitos colecionadores reclamaram que ela é muito mais alta do que as outras fabricantes. Se você empilha suas minis apenas com o case, realmente vai notar uma diferença. Ela tem um tecido embaixo da base, como as make-up, para que seja empilhada e não deslize como as outras marcas que são apenas montadas com acrílico. Nas outras duas já é algo que estamos acostumados, pois a Fuyomi, Mai 64, Timothy PR e outras oferecem seus modelos com essa base, que não traz um bom encaixe do case de proteção, fazendo com que o colecionador precise ter muito cuidado na hora de retirar as miniaturas da embalagem. E é agora que a briga começa. Miniaturas premium são reconhecidas por seu comprometimento em relação à escala e proporções, comparando com um carro real. Pois bem, é aceitável que existam diferenças. Nem todas as marcas utilizam escaneamento 3D em seus modelos. Algumas utilizam projetos comprados via internet e outras até mesmo fazem projetos com medidas que nem sempre são oficiais, por isso é comum encontrar certa discrepância. Nesse caso, comparando as três marcas com as medidas informadas e convertidas para 164, na imagem você pode utilizar a linha laranja para ter uma noção de proximidade que a miniatura tem com a medida do carro, caso ele fosse produzido de forma perfeita. A Fuyomi, como esperado, chegou próximo, um pouco maior, é claro. A Mai 64, um pouco menor, mas a Herculid se mostrou muito mais comprida que as concorrentes. Em relação à largura, preciso comentar que muitos colecionadores tiveram a impressão que a Herculid é muito maior do que as outras. Realmente ela é bem avantajada lateralmente, ou como o pessoal chama, bombada. E isso é nítido quando colocamos as miniaturas lado a lado. Isso pode ser um ponto negativo se você coleciona miniaturas de outras marcas, algo a se pensar, tendo em vista que as fabricantes têm lançado muitas variações desse carro, e isso pode destoar na coleção. Se você é um maníaco do paquímetro, como muitos nós somos, é bem provável que considere essa diferença ao ver a Herculid à venda. A Mai 64 e a Fuyomi são bem próximas, mas ainda assim mais largas, em relação à medida do carro real. A altura de uma miniatura também é algo que chama bastante atenção e às vezes atormenta os colecionadores. Muitas marcas reproduzem as miniaturas com erro de proporção, principalmente no teto. No caso desse comparativo, resolvi separar as alturas. A primeira é a altura total do carro, baseada na altura do solo. A segunda, medindo a caixa de ar até o ponto mais alto do teto. Aqui ambas as miniaturas ficam bem próximas. Uma pequena diferença para a Fuyomi, que se mostra um pouco mais alta do que as concorrentes. Mas é preciso comentar que a Mai 64 foi atualizada, corrigindo as rodas que não estão mais para dentro do paralama, e naturalmente será mais alta do que as primeiras versões. Finalmente chegamos a um ponto importante, a altura da carroceria. É com essa medida que sabemos se realmente a miniatura está com teto baixo ou não. A altura do carro pode bater, mas quando olhamos algumas miniaturas, mesmo com a altura correta, é nítida a diferença da altura do teto, normalmente muito baixo. A imagem de referência mostra como podemos identificar esse problema, e olhando o infográfico abaixo, a Fuyomi é a que mais se aproxima da perfeição, seguida da Herculid, que quando a miniatura é observada parece que é maior do que as outras, mas se analisarmos só esse detalhe já notamos que não é tão alta como imaginávamos. Quando eu recebi a Mai 64, tive a impressão de que o teto era baixo, apenas observando fotos do carro real, mas isso fica muito explícito quando colocamos miniaturas de outras marcas próximo a ela. Outro detalhe que influencia muito na percepção de escala de uma miniatura são as rodas e os pneus. Aqui pouca diferença pode significar muito quando observamos. Antes de comentar sobre as dimensões, vale destacar o excelente trabalho da Mai 64, reproduzindo com muita fidelidade as rodas do 400R Solar Red. O sistema de freio também é um show à parte nessa miniatura. A Herculid pecou um pouco na tonalidade da roda, que é um grafite mais escuro. A reprodução do modelo também faltou um pouquinho mais de convexidade nos raios. A pinça também precisava ter a cor substituída por um grafite e a logo do fabricante em vermelho, mas o disco de freio gigante ficou muito bem feito.
A Fuyomi também deu uma mancada na cor da pinça, e o padrão da roda ficou um pouquinho diferente. No carro real, os raios têm uma face mais chata, e a miniatura trouxe os raios um pouco mais arredondados. Em relação à medida da Mai 64 e da Fuyomi, são praticamente as mesmas, mas a Hercule extrapolou e trouxe uma roda bem grande, bem perceptível quando vemos a miniatura. Se analisarmos as dimensões reais, ficou muito fora. E aqui temos algo que pode passar desapercebido em um primeiro momento, mas quando notado faz toda a diferença e pode até justificar o preço pago nas miniaturas como essa. Ultimamente, nas miniaturas de resina se vê um certo aumento na qualidade do refinamento no interior. Muitas peças extras adicionadas, banco concha, cinto de segurança, freio de mão, travas de cinto, banco obedecendo à aparência original do carro, inclusive com reprodução de couro suede e fibra de carbono. As marcas cada vez mais vêm trabalhando para que isso seja um diferencial notável, e os colecionadores adoram. Inclusive, alguns desmontam as miniaturas para verificar esses detalhes. Você nota que a Fuyomi e a Mai 64 trabalharam assustadoramente bem, inclusive até trazendo o miolo do contagiros na mesma cor do carro real. O interior da Hercule também é muito bem feito, embora eu não tenha encontrado nenhuma foto de referência. Acredito que ela se saiu muito bem, embora os instrumentos principais sejam apenas reproduzidos por um decal. Muitos outros detalhes nas miniaturas também foram fielmente reproduzidos, como player, bancos e forração do habitáculo. Podemos perder um bom tempo admirando esses detalhes, vale muito a pena. E vamos às considerações finais. Analisando de forma rápida, os colecionadores que chamaram a Hercule de bombada estavam corretos. Alguns exageraram, ao dizer que ela parecia uma 1,60. Mas realmente é um pouco mais avantajada do que as concorrentes. Pelo preço, caso você decida colecionar apenas miniaturas dessa marca, compensa muito. É uma mini que chama muita atenção pela qualidade, mas pelo preço poderia ser mais correta em relação à escala. Espero que a Hercule tenha mais atenção a isso nos próximos modelos anunciados. Gosto da Fuyomi, não é a mais barata, mas também não chega a custar o que a Mai 64 custa. Ela tem um compromisso sério com a escala, mas é um pecado ela não reproduzir um detalhe tão comum nas outras quanto a maçaneta de porta. Por isso talvez acho que ela deveria custar menos que a Hercule, pois tirando a escala, a Hercule mostrou que dá para fazer muito mais por menos. A Mai 64 teve muito hype quando anunciada. Não me arrependo de ter adquirido, pois os detalhes da miniatura são incríveis. Eles foram muito competentes com tudo que o carro deveria ter, mas acho que o molde é um pouco estranho na frente do carro, com a famosa síndrome do teto baixo que assombra outras marcas. No entanto, fico feliz que a marca tenha ouvido os colecionadores e atualizado a questão do posicionamento das rodas. Se você tem um bom dinheiro para gastar e não é uma pessoa que liga muito para a reprodução perfeita do molde, com certeza será feliz com uma Gunter da Mai 64. Mas pelo preço e pelo que oferecem, talvez consideraria a Hercule e a Fuyomi. Afinal, para ter dimensões muito distantes, melhor pagar mais barato, certo? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse material. Deixe no comentário sua opinião sobre o vídeo e qual marca lhe agradou mais. Se gostou, se inscreva no canal, se possível dê um curtir, assim me motiva a trazer novos materiais para esse fantástico universo das miniaturas premium. Considere também me seguir no Instagram, @lotofporsches. Lá posto todas as novidades da minha coleção. Obrigado, meus caros, e até a próxima!